Minha equipe produz muito ou pouco? A gente vai falar desse tema aqui nesse vídeo, fique conosco até o final. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, a sua curtida e o seu comentário. Fora isso, estamos no Instagram, na conta @jamerson_j, tá bom? Fique conosco até o final. Bom, pessoal, esse vídeo ele foi construído para os seguintes públicos: gestores, secretários de saúde, secretárias de saúde, coordenadores de APS, diretores de unidades básicas de saúde e também para os próprios profissionais de saúde. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Jamerson Ferreira, sou psicólogo, consultor em saúde e criador de conteúdo digital aqui para o nosso canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Agora que a gente vai começar, é muito importante que a gente entenda o seguinte: o dimensionamento, aquilo que se espera, é necessário que a gestão tenha essa iniciativa de saber como começar, obviamente, e para isso tem esse vídeo, e também quais são as etapas. Então a gente vai informar como você fazer esse dimensionamento para que você possa saber se sua equipe produz muito baixo ou dentro do aceitável. A primeira coisa que se perguntam hoje é o seguinte: será que posso dizer que minha equipe produz muito somente olhando a nota do ISF, a nota do indicador sintético final do programa Previne Brasil? Não. O programa Previne Brasil, que são regras de financiamento, e a gente vai aprofundar isso, ele não avalia toda a sua atenção primária. Então, se você escolher somente o ISF como a única estratégia de dimensionamento dos seus serviços, você está partindo do final para o início, porque ali é um indicador sintético, ou seja, ele reúne informações de 7 outros indicadores. Ele não traz o detalhamento ou a transparência que você precisa para monitorar e fazer a gestão das suas equipes. Então, estes indicadores do programa Previne Brasil, eles não avaliam qualidade, eles avaliam acesso. Então, por isso, é necessário a gente chamar a sua atenção o seguinte: o Previne Brasil ele não tem objetivo de apresentar o total da produção das suas equipes e nem dos seus profissionais de saúde. Os indicadores do programa Previne Brasil, eles compõem as seguintes informações: cadastro, a avaliação do perfil, porque dentro do cadastro ele vai avaliar qual é a condição necessária, ou condição de saúde, ou característica de público, e o serviço de saúde que foi consumido ou ofertado para aquele público. Então ele não avalia o total da produção da sua equipe. Por isso a gente está aqui afirmando que escolher somente o ISF ou somente os indicadores do programa Previne Brasil não é a melhor forma de dimensionar os serviços a serem avaliados das suas equipes de saúde. Bom, a partir disso é sempre muito importante a gente pensar o seguinte: tá, e como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou saber se a produção da minha equipe, se ela é satisfatória ou não? Qual é a linha de raciocínio que a gente está defendendo aqui para vocês? Primeira coisa, é necessário que a gestão, defina os parâmetros, aquilo que é referência. E para isso já tem muita literatura. Você vai ter os parâmetros de cuidado, de acordo com cada condição de saúde. Você vai ter aquilo que vai ser feito para o cuidado diante daquela situação de saúde. Esses parâmetros eles podem variar por perfil de público, por território, por serviço, e ainda já existem os indicadores. Então, tem bastante literatura, mas existem outras formas de pensar. Uma das coisas que a gente tem que explicar para vocês é o seguinte: é necessário que a gente defina quais são os nossos referenciais e que eles sejam claros e de fácil entendimento. Então, somente a partir da definição daquilo que quais são os referenciais para o seu município é que você vai poder classificar como aceitável ou inaceitável, como alto, baixo, ou aceitável ou desejável. Por exemplo, isso aqui é um exemplo, vou repetir 20 vezes, isso aqui é um exemplo. Então, a primeira coisa que eu vou trazer é o seguinte: quais são as minhas unidades? E eu posso considerar o quê?
eu vou avaliar a minha unidade de trabalho por hora, por turno, por dia. E aí eu posso olhar para o médico, para o enfermeiro, para o dentista, para o ACS. Mas antes de chegar em um dimensionamento como esse, é necessário que eu faça outras perguntas. Esse olhar para o profissional e sua unidade de trabalho é fundamental para que a gestão possa pensar o seguinte: se eu tenho um profissional de saúde, o que ele deve me entregar e como eu posso avaliar esta entrega por uma unidade de tempo, ou seja, um intervalo de uma hora, de um período, de um dia. Isso aqui é um exemplo. Mas antes de chegar neste quadro de dimensionamento, existem outros exemplos e outras explicações. Uma coisa que sempre me perguntam: qual é o parâmetro, a fundamentação legal que permita ao município definir as suas metas? Como a gente está falando aqui da atenção primária à saúde, é necessário que a gente apresente a PNAB, Política Nacional de Atenção Básica. Na Política Nacional de Atenção Básica, sua terceira versão, ano 2017, capítulo 1 do item Responsabilidades, artigo 7 diz o seguinte: são responsabilidades comuns a todas as esferas de governo. Item 6. Estabelecer os respectivos planos municipais, estaduais e nacional de saúde, prioridade, estratégias e metas para a organização da atenção básica. Então ele coloca essa mesma redação para Estado, Ministério, Estado e município. Então se alguém perguntar quem é que pode determinar as metas daquilo que deve ser feito na atenção primária, no nível mais específico, o seu município, depois o seu estado e depois a sua federação, ou seja, a representação do Ministério da Saúde, ok? Isso sem ferir aquilo que deve ser feito como parâmetros de cuidado. Outra coisa. E o Previne Brasil? O Previne Brasil ele já apresenta meta e parâmetro para cada um dos seus 7 indicadores até o momento. Só que o Previne Brasil, que foi lançado pela portaria 2979, ele não avalia toda a atenção primária. Eu vou repetir. O Previne Brasil, ele não avalia toda a atenção primária. Ele apresenta regras de financiamento dividido em 3 blocos: captação ponderada, pagamento por desempenho e ações estratégicas. E dentro do pagamento por desempenho, hoje, até o presente dia de 19 de abril de 2023, ele apresenta 7 indicadores de desempenho e um indicador sintético final. Mas estes indicadores de desempenho só avaliam 4 públicos: gestantes, mulheres de 25 a 64 anos, crianças até 1 ano de idade, hipertensos e diabéticos. Então, ele não serve como parâmetro para você dimensionar a sua atenção primária. Então, a gente vai mostrar para você, passo a passo, como chegar naquela planilha final, tá? Como organizar o seu raciocínio para que você não salte somente para definir total de atendimentos, total de procedimentos, total de visitas. Existe uma caminhada maior. E que caminhada maior é essa? Eu vou diminuir aqui a câmera e vou explicar para vocês. A primeira coisa é você descrever qual é a oferta de serviços no seu município. Quantidade de equipe de saúde da família, equipes de EAP, quantidade de equipe de saúde bucal, se tem LRPD, se tem CEL, se tem ACS, ACE e educador físico. E podem ter outros serviços na atenção primária. Segundo ponto a ser analisado, a carga horária semanal. Por quê? Você tem que saber quantas horas o Ministério da Saúde diz que aquele serviço tem que funcionar, aquele serviço e aquele profissional. Terceiro, qual é a unidade de medida para aquele serviço que você vai escolher. Então, eu vou avaliar, eu vou dimensionar minha saúde da família por atendimento? Ótimo. E aí eu posso avaliar como a unidade de atendimento em saúde da família, EAP, saúde bucal, CEL e até academia de saúde, por exemplo. E também o seu educador físico. Mas o meu ACS eu posso avaliar qual a medida que eu vou avaliar: cadastros, visitas domiciliares e o ACE,
domicílios visitados ou prédios visitados, é muito importante que eu não entre em contradição com as legislações específicas de cada um desses serviços, para que depois eu volte lá naquele slide e diga o seguinte: o que eu espero, eu, município, por hora, por turno, por dia, por semana. Quando eu calculo isso, eu consigo entender aquilo que é desejável, aquilo que é risco, que está abaixo do desejável, e aquilo que é elevado. Lembrando, quando se trata de atenção primária, se eu tiver uma produção muito alta, eu também corro o risco de perder qualidade. Então eu não preciso ficar nem no risco e nem no elevado. Eu preciso ficar no desejável e fazer o desejável com qualidade. Esse é o ponto de avaliação bom da atenção primária. Se eu estou atendendo o que é desejável e se eu entrego o desejável com qualidade, tá bom? Então, na atenção primária, não nos interessa quebrar recorde de atendimento. Na atenção primária, não nos interessa quebrar recorde de quantidade de visitas domiciliar por dia, por hora, por turno. Na atenção primária, não nos interessa recorde de pessoas atendidas pela saúde bucal. Não é nada disso. Na atenção primária, interessa que aquele território que tem as pessoas que ali moram, que são vinculadas e que são atendidas, que elas sejam atendidas de forma integral e resolutiva. E dentro deste objetivo, a gente vai encaixar aquilo que o território nos demanda com aquilo que eu tenho que fazer e que isso é apresentado e delimitado tanto pelo município, pelo Estado e pelo Ministério da Saúde. Então, a partir disso, é necessário lembrar o seguinte: quando você for cobrar os resultados, e essa é uma cena icônica de quem teve a infância muito bem alimentada pela televisão, lá na década de 90, né? Tá aí uma cena do seu Madruga sendo cobrado aluguel pelo seu Barriga. Muitas vezes a cobrança ela pode parecer completamente injusta, irrazoável. E é necessário que a gente compreenda o seguinte: quando você for analisar os resultados dos seus serviços de saúde, por favor, considere a estrutura que você disponibiliza, os insumos que a equipe tem acesso, os recursos humanos que você trabalha, tanto profissionais administrativos quanto profissionais de saúde, e os processos de trabalho, desde a recepção, manutenção, atendimentos individuais, procedimentos individuais, atividades coletivas e atividades internas e externas. Porque quando a gente compreende todo o cenário de funcionamento de uma unidade de saúde, o dimensionamento ele pode ser mais real, ou seja, você não vai simplesmente colocar uma unidade por hora e esquecer dos outros elementos que vão influenciar isso, tá bom? E aí, se você gostou desse material, por favor, deixe o seu like, a sua curtida, o seu comentário. Nos siga no Instagram, na conta @jamerson_j, @jamerson, 2SON, jamerson_j. A gente se encontra aqui num próximo vídeo, espero que você possa ter gostado. Por favor, deixe o seu comentário para melhorar a produção do nosso canal. Um abraço.